Olá pessoal, sou o professor Wagner. Nessa apresentação vamos abordar algumas impressões que eu tive dessa prova em relação a nível, em relação à parte qualitativa e quantitativa, em relação à extrapolação do edital. Faremos a correção, proposta de solução das 5 questões envolvendo noções de estatística e probabilidade. E o mais importante, vou propor aqui 2 questões que são passíveis de recurso no meu entendimento. Obviamente respeito toda a opinião aí de vocês. Vocês podem colocar no comentário, nos comentários sobre a não concordância com a minha proposta de recurso. Não estou dizendo que eu estou certamente seguro sobre essa minha proposta, mas pelas experiências que tenho ao longo desses anos, como docente há mais de 30 anos, né, parecerista também de várias questões, e na grande maioria todas com êxito, todas foram exitosas não só na parte inicial, onde tem ali a liminar concedida, ou também depois, né, no julgamento do mérito, porque é muito diferente você, no recurso administrativo, a banca pode não aceitar o seu recurso, por mais que você fundamente, mas esse é o primeiro passo, essa é a primeira fase. Você tem condição de exercer a sua cidadania, fazendo, propondo o recurso, né? E eu tenho aqui algumas argumentações bastante robustas que fundamentam, pelo menos, a primeira questão de probabilidade estatística, que é a questão 16, ela tem aí uma condição bastante confortável para anulação. Agora, se a banca vai anular, é outra história. Eu até acredito que ela não vai anular essa questão, né, por conta do rigor que ela tem em relação a essa situação, porque tem alternativa ali próxima, mas existe um erro conceitual. E isso mais adiante, se você cumpre essa primeira etapa, caso você precise dessa questão, que é a única questão que vai fazer com que você entre para a correção da sua redação, eu acho que num processo judicial, com certeza a probabilidade aumenta e muito. Né? Tenho muita experiência aí nessa parte e posso te ajudar nesse sentido. Ok? Nessa apresentação, vamos abordar o conteúdo programático envolvendo noções de probabilidade e estatística. Posteriormente falaremos sobre os recursos e as revisões. Os recursos eles iniciam hoje, segunda-feira, 27/5/2024, finalizam amanhã, terça-feira, 28/5/2024. Vou tecer alguns comentários sobre as 5 questões da prova, no âmbito geral, de forma qualitativa e quantitativa, analisando também o nível de cada questão e os seus conteúdos, se esses conteúdos extrapolam o que está previsto no edital. Vamos elaborar aqui propostas de soluções sobre as 5 questões dessa prova. Talvez o mais importante para vocês, que está dentro dessa apresentação, juntamente com as propostas de soluções, seriam 2 questões que, no meu entendimento, são passíveis de recurso, através aqui de uma observância de erros conceituais. Coloquei aqui no singular, porque é um erro que acontece em 2 questões dessa prova, é o mesmo erro. Quando a gente diz que uma questão ela é passível de recurso, não significa que ela será de fato anulada. Essa é a oportunidade, o seu direito de pleitear aí dentro do recurso administrativo, lógico, argumentando de forma coerente essa situação para que você possa ter o seu recurso garantido. Então, eu entendo que a probabilidade de anulação dessas 2 questões realmente são pequenas. Mas quando a gente olha para a questão, a primeira questão de estatística, envolvendo estatística, a gente percebe um erro conceitual bastante grave. E aí, para que uma questão ela esteja em condições de ser aplicada para todos os candidatos, principalmente numa gama de candidatos que é o concurso amplo da Caixa Econômica Federal, de mais de 2 milhões de candidatos, essa questão ela não pode ter vício. E no meu entendimento, eu observei um vício nessa questão e vou apresentar para vocês, inclusive fazendo comparação com as próprias questões que foram mencionadas da matemática financeira. E vocês vão perceber. Então, quando você percebe uma situação igual a essa, você tem total direito de avaliar a questão e se realmente você errou essa questão, você tem como fazer, propor esse recurso. Agora, cabe à banca avaliar o seu recurso,
e você tem que fundamentar muito bem, e tenho certeza que tem uma questão ali que a probabilidade dela de ser anulada, ela cresce um pouco, são duas, mas a primeira eu vejo um crescimento maior aí na probabilidade de anulação. Mas vamos pensar que essa seria então a primeira fase e a banca Sesgran Rio não anule e ela vai ter os seus argumentos para não anular essa questão, de fato, mas digo para vocês, sou parecerista de muitas questões de concurso, né? A maioria já deu provimento ao meu parecer, né? Alguns, obviamente, a liminar é concedida de início, outras ainda estão em andamento, pelos mesmos critérios, porque a fundamentação é bem rigorosa, o parecer é bem rigoroso e na frente, quando você passar por essa frase, mesmo que você ainda sinta prejudicado, você ainda tem mais uma chance, né? Num processo judicial, é um desgaste de fato, você tem um custo, mas lá na frente, se você tem essa condição, por uma questão você vai entrar, é óbvio, você vai fazer essa avaliação e perceber que é possível, na esfera judicial, anular questões iguais a essa que eu vou apresentar. Mas, então, só reforçando, na esfera administrativa, ou seja, nessa primeira fase, as chances de fato são pequenas. Por isso que eu já observei que poucas pessoas estão mencionando essa situação. Mas eu vou mostrar que esse erro é um erro gravíssimo e essa questão ela não deveria estar dessa forma na prova de estatística e probabilidade. Ok? Então vamos primeiramente abordando aí o conteúdo programático, que vai fazer sentido na nossa avaliação para mostrar quais foram as questões cobradas para que você tenha essa análise de forma ampla. Então, esse conteúdo programático foi dividido em 5 itens. O primeiro item, conceitos gerais, variável, tipos de variáveis, população, amostra, frequências, sendo absoluta e relativa, e frequências acumuladas. Representações em gráficos e tabelas, na forma de linhas, colunas, setores e histograma. Esse é o tópico número 1. Tópico número 2, medidas de tendência central, em dados brutos ou agrupados em classes. Veja, média aritmética, média geométrica, média ponderada, deveria ter colocado média aritmética ponderada para ficar completo, moda e mediana. Tópico número 3, medidas de posição, quartis e percentis. Item 4, medidas de dispersão em dados brutos ou agrupados em classes. Amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. O último item, probabilidade, na prova de 2021 foram 3 questões e nessa apenas 2. Experimento aleatório, espaço amostral, espaços equiprováveis, probabilidade de Laplace, espaços não equiprováveis, teorema do produto, probabilidade condicional e independência e distribuição binomial. Muito bem, em relação aos recursos, a gente vai destacar aqui duas situações. Primeira é que esses recursos eles iniciam hoje, 27 de 5 de 2024, e vai até amanhã, 28 de 5 de 2024. Outro destaque é que o candidato, quando entrar lá na página, não pode se identificar, colocar o seu nome, endereço, nada, nenhuma qualificação pessoal que faz com que eles identifiquem que é você, candidato, que está pleiteando aquele recurso. Então, não coloque em nome nada que vincule a você. Coloque lá o número de inscrição, vai ter as orientações dentro da página. Tudo isso está no item 9.1 do seu edital. Então, se você tem interesse em fazer o recurso, não só nessa parte de estatística e probabilidade, como também nos outros conteúdos, você tem o total direito, desde que respeite aí o item 9 do edital, do edital da Caixa Econômica Federal 2023, obviamente 2024, né? Eu acho que ele foi estudado em 2023 e eu acho que foi publicado em 2024, mas isso é irrelevante nesse momento. As minhas impressões sobre as questões da prova serão da seguinte forma. Vou apresentar novamente o conteúdo programático. A gente tem aí 2 questões envolvendo medidas de tendência central, média aritmética e mediana. Uma única questão envolvendo medidas de dispersão, coeficiente de variação, que trabalha com
o desvio padrão e a média, ou seja, envolve as medidas de posição e também dispersão. E foram duas questões de probabilidade. Eu destacaria aí nessa situação um bom equilíbrio dessa prova de 2024 em relação à de 2021. Por quê? Em 2021 foram 3 questões de probabilidade. Entendo como sendo um exagero, porque se nós temos aí 5 tópicos do edital, né, 3 questões envolvendo um único tópico do edital que é probabilidade, acho um pouco desequilibrado. Então houve um equilíbrio nesse ano de 2024, que foram apenas 2 questões de probabilidade. Então está coerente, 2 questões de probabilidade e 3 questões envolvendo estatística básica. Mas talvez eu mudaria apenas uma única questão que foi cobrada aí, média aritmética e mediana. Eu trocaria uma dessas questões por um gráfico de colunas, ou um histograma, ou frequências acumuladas, frequências relativas, ou então a parte envolvendo quartil, percentil, enfim. Mas ela está bem equilibrada, né? E em relação à distribuição de questões, nada a questionar. Acho que ela está bem mais equilibrada do que a prova de 2021. Ok? Questão 16, Sesgran Rio, Caixa Econômica Federal 2024, técnico bancário novo, gabarito 1. A carteira de finanças sustentável da Caixa Econômica Federal contém iniciativas por meio das quais a instituição visa contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal divulgou que o valor total dessa carteira era de 720,7 bilhões de reais, conforme descrito a seguir. Está aí uma tabela simples, dados tabulados, onde você tem na primeira coluna o produto e na segunda coluna valor da carteira em bilhões de reais. Comando da questão. A mediana dos valores da carteira dos produtos em bilhões de reais é aproximadamente letra A, 120, letra B, 62, letra C, 52, letra D, 42 e letra E, 31. Veja que essa questão ela não extrapola o conteúdo programático do edital, porém eu destacaria 2 situações. Primeiro, é uma questão envolvendo medidas de tendência central, especificamente mediana, mas eu não associaria em dados brutos. Eu associaria essa questão dentro do conteúdo programático como uma questão de medidas de tendência central, mediana, em relação a dados tabulados. Mas, enfim, esse não será o elemento principal na nossa discussão para que essa questão tenha a possibilidade de recurso. Eu destacaria o termo aproximadamente. Quando a gente lida com valores monetários, temos que tomar muito cuidado com o termo aproximadamente. Por mais que ali está escrito em bilhões de reais, nós estamos lidando com valores monetários, então precisamos ter uma referência. Então, é do senso comum, quando a gente tem aí valores da ordem de 1.000, até milhões, centavos, reais, vão ser irrelevantes, de fato. Mas quando você lida com valores de bilhões de reais, temos que tomar muito cuidado nessa situação. Porque, veja, a aproximação que a gente vai encontrar para essa questão vai ser da ordem de 200 milhões, e eu vou mostrar na sequência. Isso me faz pensar que essa questão ela contém um erro conceitual quando ela coloca ali o termo aproximadamente. Qual seria o termo mais adequado para ela colocar no comando dessa questão? Deveria ser o valor mais próximo da mediana em relação aos valores da carteira. Quando ele diz o valor mais próximo, a gente só vai ter um único valor próximo ali em relação às alternativas, a não ser que a gente tenha um valor que esteja numa posição central, que não é o caso dessa questão. Que aí para menos você tem a mesma variação, para mais também a mesma variação. Não é o caso. Mas aqui está pedindo uma aproximação de um resultado que vai estar na ordem de bilhões. Mas, professor, o texto está mencionando em bilhões. Não interessa que essa diferença vai dar 0,2 bilhões. É 0,2 bilhões de reais. Isso não é uma aproximação coerente, que eu vou mostrar
na sequência. Para justificar mais ainda essa situação, nós vamos pegar, então, no meu entendimento, essa questão ela é passível de recurso, mas nós vamos pegar a mesma questão de 2024, só que de matemática financeira. A questão 12 menciona lá no seu comando o valor mais próximo em reais. Aqui a gente tem que considerar que esse é o termo mais adequado, né? Então, se ele menciona o valor mais próximo em reais, você, se errou essa questão ou marcou errado na hora de passar o seu gabarito, você tem argumentos bastante justificáveis para contestar essa questão e propor um recurso, né? E eu vou fundamentar aqui e vou mostrar para você. Eu sou parecerista, né, de várias questões que já me trouxeram e maioria, mais de 95% delas, a gente conseguiu eliminar de imediato, outras estão ainda em andamento para julgamento do mérito, porque no recurso administrativo, que é a nossa primeira fase, essa fase de recurso para a Sesgran Rio, pode ser que a Sesgran Rio não anule essa questão, e de fato, o meu entendimento é que ela não vai anular essa questão. Assim, eu tenho uma expectativa que ela não vai anular essa questão, mas eu tenho embasamento bastante robusto que existe ali um erro conceitual e que feriu ali os critérios, né, de avaliação do termo aproximadamente. Você pode, inclusive, no próprio recurso falar por que na questão número 12 foi mencionado o valor monetário, o valor mais próximo em reais. Ali você só tem uma única alternativa. E por que motivos na questão 16 não foi mencionado a mesma coisa? Qual foi o critério estabelecido que aqui foi vinculado a apenas o valor aproximadamente e lá o valor mais próximo? Com certeza a banca não vai ter argumentos para mostrar qual foi a justificativa de, nessa questão, colocar aproximadamente e na outra o valor mais próximo. E aí fica uma outra pergunta. Será que aproximadamente para o autor da questão, para o elaborador, é a mesma coisa de o valor mais próximo? Digo isso porque a gente poderia pensar numa questão do tipo, o seu resultado é 1. O seu resultado é 1, né, que você encontra na sua resposta. E aí a primeira alternativa que tem é 1 bilhão. O resultado da letra A é 1 bilhão. O resultado da letra B é 2 bilhões. Da letra C, 3 bilhões. Você encontrou R$1. E a letra A é a mais próxima. Você vai marcar qual é o valor mais próximo do resultado que você teve, que é R$1. Esse resultado mais próximo de todas as que estão na alternativa, inclusive ele pode mencionar das alternativas abaixo, qual é o valor mais próximo de R$1, ou qual o intervalo, enfim. Aí sim o termo adequado é o valor mais próximo. O aproximadamente está completamente errado. Porque R$1 não é aproximadamente 1 bilhão de reais. Perfeito? Então espero que você consiga compreender essa minha ideia, mas coloque no seu comentário. Eu sei que muitos poderiam aí pensar nessa minha argumentação e contestá-la, e esse é um total direito que você tem, mas eu vou fundamentar da forma que eu estou avaliando, né? Faço parte da comissão de elaboração de provas da UMIF há muito tempo, então eu costumo ver questões desse tipo e eu percebo coisas aqui que possam me garantir a fundamentação, né? Já fiz muitos pareceres, como eu falei anteriormente, e na maioria das vezes eu tenho resultado positivo. Por quê? Porque eu consigo fazer o argumento de acordo de forma técnica. Eu não fico mencionando aqui que eu quero que essa questão seja anulada de caráter pessoal. Eu vou na área técnica e aproximadamente a gente precisa ter uma referência, e nessa questão não foi dada uma referência coerente. Na verdade, os valores estão todos em bilhões. E quando a minha diferença está da ordem de bilhões, de milhões, perdão, essa referência ela não vai te dar uma aproximação boa. Vai te dar uma distância até bastante considerável. E também a gente tem aí o resultado de 200 milhões de reais, um valor muito alto. Eu não consigo. Pensa uma pessoa que recebe aí 200 milhões de reais. Muitos milionários não vão ter essa condição. Pela vida toda não vai conseguir esse patrimônio. Veja que é um valor considerável, eu vou mostrar na sequência.
Então, sem mais delongas, vamos solucionar primeiramente a questão, pegando aí os valores que a gente tem, que estão em dados tabulados, e passar para os dados brutos. Se eu for passar para os dados brutos, eu vou perder aqui um tempo. Eu já posso utilizar o ROL, né? Eu posso pegar o menor valor, que é 8,4 bilhões, já colocar aqui na forma de ROL, em dados em ordem crescente, poderia pegar também decrescente, depois 9,5 bilhões, depois eu posso pegar aqui o próximo 31,9 bilhões, posteriormente os 51,7 bilhões, na sequência o 95,4 bilhões e por fim 523,8 bilhões. Vou fechar aqui. Existem 6 dados. Se fosse uma quantidade ímpar, de fato eu pegaria o elemento central. Mas como a gente está diante de 6 termos, a gente vai pegar o quarto e o quinto e aplicar a média aritmética desses dois. Portanto, o valor da mediana para esses dados, a gente vai obter através da média aritmética dos dois elementos centrais. Vamos colocar aqui qual vai ser essa média. Nós vamos somar 31. Eu vou aproveitar e colocar 31,90 para facilitar aqui o cálculo mental. Vamos procurar nas propostas de soluções das questões de estatística e probabilidade e também matemática financeira, sempre usar aqui o cálculo mental, para que a gente diminua o desgaste das operações, mas é óbvio, sem também utilização excessiva de fórmulas, mas tem horas que vai ser inevitável, mas a gente vai tentar ao máximo, somente pelo raciocínio lógico, utilizar as operações aritméticas. Muito bem, temos então R$ 31,90 com R$ 51,70. Olha que interessante, vamos pegar os 90 centavos com 70 centavos, vai dar R$ 1,60. 31 mais 51 dá 82. R$ 82 mais R$ 1,60, vamos ter R$ 83,60 por 2. Novamente eu posso pensar em quebrar esse número, né? E de fato, os 60 centavos dividido por 2 dá 30 centavos. E o 83, o 80 dá a metade é 40, os R$ 3 dá 1,50, já temos 41,50 mais 30 centavos. Já posso ir direto, nem precisamos fazer simplificações. 41,80, R$ 41, né, perdão, e 80 centavos. Esse, portanto, será o resultado final da mediana em bilhões de reais. Muito bem. E aí a gente poderia pensar aqui, para poder mencionar que de fato esse valor que a gente encontrou é aproximadamente, vamos pensar da seguinte forma. 41,80 bilhões de reais, aqui é 41.800, 41 milhões e 800, 41 bilhões e 800 milhões de reais. Está aqui, esse é o valor que a gente tem como resposta. Veja, as alternativas, o valor mais próximo, por isso que a gente deveria ter o termo mais adequado, o valor mais próximo, né, da mediana em relação aos valores da carteira é. E aí, se a gente olhar para as alternativas, 42 bilhões é 42 mil, 42 milhões, 42 bilhões. Veja que esse resultado, comparado com esse, tem uma diferença de 41 bilhões e 800 para 42 bilhões, está dando uma diferença, vamos chamar aqui de delta, de 200 milhões. Será que 200 milhões
é um valor desprezível comparado com a nossa tabela, que está na ordem de bilhões. Veja que nós estamos diante de uma aproximação aqui de poucas casas decimais. Né? Se realmente fosse na ordem de centavos, 1.000, até na ordem do milhar, até poderia até considerar, mas essa quantidade, 200 milhões, relativo à ordem dos bilhões, não tem aproximação coerente, não. Então, nesse sentido, essa questão é passível de recurso. Já o meu pensamento, o meu parecer, a banca ela não vai anular essa questão, assim, a tendência é que ela não anule, mas eu, exercendo o meu direito de cidadania, se eu tivesse errado essa questão por um descuido ou pelo tempo, eu tenho argumentos suficientes, espero que você entenda esses argumentos, para anulação dessa questão, por dois motivos. O primeiro motivo fortíssimo é que 200 milhões não é aproximadamente o valor aí, esses 200 milhões que você aproximou, ou seja, 41,80 bilhões, que é 41 bilhões e 800 milhões de reais, não é aproximadamente 42 bilhões. Mesmo que você faça a leitura lá que ele quer em bilhões, ainda assim, o valor monetário, ele é um valor que você tem que ter uma relação para poder pensar nessa aproximação. E mais do que isso, você pode levar a questão própria do número, a questão número 12, de matemática financeira, né, que lá ele coloca o termo adequado, o valor mais próximo de. E até inclusive dei um exemplo, né? Se a sua resposta, vamos pegar outro exemplo. A sua resposta é 1.000. A sua resposta dá lá x igual a 1.000, você resolveu. Qual das alternativas apresenta o valor mais próximo do resultado que você encontrou, que é 1.000? Aí vai ter uma alternativa lá que será, por exemplo, 1 trilhão, ou 1,5 trilhões, 2 trilhões, 7 trilhões. Se ele pedir o valor, qual o valor mais próximo dos que estão na alternativa, a questão não é passível de recurso, ela está correta. Está desnecessária, não teria necessidade de fazer isso. Mas você ia marcar, se o seu resultado é 1.000, está mais próximo de 1,5 trilhão, né, de reais. Está mais próximo. Mas falar que é aproximadamente é uma diferença muito grande. Então espero que você conseguiu compreender essa minha forma de organizar, né? E estou aqui aguardando, né, para que você possa contribuir fazendo seus comentários, por mais que você não concorde, essa discussão é bastante relevante nesse momento. Né? Faça a sua argumentação, mas aí eu levo a seguinte pergunta também. E por que então que a Sesgran Rio colocou lá naquela questão o valor mais próximo e por que nessa questão colocou o valor aproximadamente? A Sesgran Rio entende que esses dois itens, esses dois termos são iguais? Na verdade não é. Então, falta a resposta para essas perguntas. Ok? Muito bem. Vamos para a questão 17. A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representam quase 283 bilhões em benefícios pagos à população, entre janeiro e setembro. O destaque foi para o Bolsa Família, responsável por aproximadamente 118 bilhões, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que esses 24 milhões de famílias foram beneficiados pelo programa durante todo o período considerado. Ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias ao rol de beneficiados, aí o comando da questão. O valor médio dos benefícios em reais recebidos por família durante todo o período é aproximadamente de letra A, 5.000, B, 7.000, letra C, 10.000, letra D, 11.000 e letra E, 12.000. Novamente, uma questão que não extrapola o conteúdo programático, pelo contrário, está presente aí no conteúdo programático através das medidas de tendência central, especificamente média aritmética e uma média aritmética simples. Mas eu destacaria novamente o termo aproximadamente. Poderia ser
modificado para o valor mais próximo. E vou mais além. Isso para alguns candidatos, né, quando percebe essa situação, vê o termo aproximadamente, vai perceber que o valor está muito discrepante e vai ter conflito ali com a questão para tentar fazer de novo. É uma perda de tempo, né, por conta da falta de clareza do enunciado, principalmente no comando da questão. E isso fere um pouco a isonomia daqueles candidatos que estão mais envolvidos, que têm ali uma condição de raciocínio mais refinada, apurada, para poder entender que essa situação só contribui, talvez, de pontos a serem modificados, né? Espero que esse vídeo chegue aos elaboradores da questão para que nas próximas evitem essas questões, para deixar a questão com clareza, objetividade e com essa falta com essa ambiguidade que possa prejudicar a isonomia do processo seletivo. Muito bem, então vamos pensar na proposta de solução, uma questão bastante simples, né? E a gente só tem dois dados aqui relevantes para poder resolvê-la. O valor referente à destinação para o Bolsa Família e o total de famílias que vão receber esses recursos. E aí a gente pode efetuar a divisão. Vou colocar aqui então uma barra maior, né, da fração, e vou começar com o denominador. Como ele quer o valor médio, nada mais que ele está querendo é a média aritmética da soma de todos os recursos pelo total de famílias que estão recebendo aqueles recursos naquele período, né? E ele quer o valor novamente aproximado. E aí eu vou colocar o total de famílias 24 mil, 24 milhões. Em cima, 118 bilhões. Então, 118 bilhões. Tá aí, vamos simplificar 3 zeros aqui, com 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, com 3 zeros aqui. Novamente, vamos fazer o cálculo mental, né? E a gente nem marcou a questão anterior, vou voltar para a gente marcar lá o item correspondente à questão que foi cobrada na Caixa Econômica, a questão 16. Quando a gente finalizar aqui, eu volto para marcar ela, que o que está no gabarito está de acordo com o que a gente propôs aqui. Olha só, se a gente pegar 120 mil, já que ele quer o valor aproximadamente, 120 mil dividido por 24, 24 é o dobro de 12. E, obviamente, 120 vai ser 5 vezes maior que 24. Então, vai dar 5 mil reais mesmo. Então, o valor aproximado, né, vamos fazer aqui de forma organizada, o valor aproximado é 5 mil reais. É um valor aproximado. Qual que seria o valor exato? O valor exato a gente teria que fazer essa divisão, porque 118 mil dividido por 24, 118 vai ser 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 20, 80, 80 mais 16, 96. Subtraio, eu vou ter 22. Vou baixar esse zero. Veja que vai dar 9, porque 9 vezes 4 é 36 e 9 vezes 20 vai dar 180. 180 mais 36 vai dar 216. Porque 180 mais 20 daria 200, ainda tem 16 para acrescentar. O resultado aqui, sobram 4. Abaixo novamente o zero. Se fosse 48, daria 2, mas é 1. 1 vezes 24 é 24, sobram 6. Abaixar o último zero. Veja que não vai dar 3, que senão vai ultrapassar. O resultado é 2. 2 aqui vai dar vezes 24, 48, sobram 12. Abaixo o zero, coloca uma vírgula. Já acabou aqui a quantidade de zeros. 120 por 24, o resultado aqui é 5. Então eu vou ter aqui 5. 5 vezes 24, 120. Sobra resto zero. Posso até pensar aqui nos centavos. Veja que o resultado, a resposta de fato para esse problema é R$ 4.912,50. Então, perceba que esse é o resultado da questão. Como ele pede o valor aproximado em
em reais, o valor aproximado é, de fato, 5 mil. Mas qual foi a aproximação que a gente fez? Ou seja, essa variação aqui foi de, pensando aqui nos valores, R$ 87,50. No meu entendimento, esse é um valor até considerável, mas a gente comparando com R$ 5.000 ou 4.912, passa a ser de fato um valor quase desprezível. Mas ainda assim, para a questão ficar mais, vamos dizer, coerente com a proposta, seria de fato novamente o valor mais próximo, né, do valor médio, né, o valor mais próximo do termo médio ou da razão que a gente tem entre os recursos pelo total de famílias, enfim. Eu acredito que essa questão ela tem uma probabilidade muito pequena de anulação, mas que ela é passível de recurso, sim, por conta dessa questão do aproximadamente. Mas talvez só se você realmente está precisando desse ponto na última questão que vai te qualificar para entrar, para a sua redação for corrigida, enfim. Você tem que exercer a sua cidadania, né? Então você tem argumentos suficientes, colocando inclusive a questão 12 como comparação. Você poderia pensar, mas espera aí, R$ 87,50 numa conta, por exemplo, de 5 mil, pode ser um valor até pequeno, mas para uma determinada pessoa, por exemplo, que tem poucos recursos, R$ 87,50 é um valor considerável. Por isso que essa aproximação, a aproximação talvez não seria o termo mais adequado. O valor mais próximo, sim. De fato, o gabarito proposto pela Sesgran Rio foi a alternativa A. Só vou voltar na questão anterior, né, que no caso é a 16, para a gente marcar a alternativa correta, né, que nós resolvemos e que o gabarito lá da Sesgran Rio está mencionando letra D de dado. Perfeito? Então, vamos continuar com a questão agora 18. Questão 18. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, Ambima, mostrou que a probabilidade de um brasileiro adulto investir seu dinheiro é de apenas 36%. Para esses, o investimento mais popular é a poupança, investimento realizado por 1 a cada 4 investidores brasileiros. Com base nessa pesquisa e considerando-se uma população brasileira de 140 milhões de brasileiros adultos, quantos milhões de brasileiros adultos investem na poupança? Alternativa A, 12,6, B, 35,0, C, 50,4, letra D, 54,0 e letra E, 85,4. Muito bem, trata-se de uma questão envolvendo probabilidade, espaços equiprováveis, especificamente o teorema do produto. Muito bem, vamos pensar nessa questão usando porcentagem. Então, é uma questão mais de porcentagem básica do que de probabilidade, mas, de fato, quando ele menciona ali, mostrou que a probabilidade, então, não extrapolou o conteúdo programático, que a porcentagem, de fato, é um elemento, está dentro do caráter probabilístico, que é uma razão, né, entre um denominador e um numerador, obviamente, mas está vinculado a uma porcentagem. Uma melhor maneira de resolver essa questão é a seguinte: eu tenho aqui 140 milhões de brasileiros adultos. Esse vai ser o valor total. E o espaço amostral é equiprovável, qualquer um desses brasileiros a ser escolhidos, a probabilidade de se escolher qualquer um deles é sempre a mesma. Então eu vou lidar com esse valor de 140. Vamos colocar 140 milhões, vamos deixar 140. Poderia colocar também a quantidade de zeros associadas. Mas desses 140 milhões, 36% eles têm aí uma situação de investimento, né, que tem uma probabilidade de investimento, né, do seu dinheiro.
São 36% de acordo com essa pesquisa. Como calcular 36% de 140? Vamos fazer aqui, por exemplo, 10% de 140 seria 14. Vamos pensar agora nos 30%. 30% é 3 vezes mais. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 12. Dá 42. Então eu já tenho garantido aqui 42 milhões. Mas eu preciso de mais 6. Vamos pegar aqui 1%. Faremos então o cálculo mental. 1% de 140 é R$1,40. Vamos pensar no dinheiro. E 6% é 6 vezes mais. 6 vezes R$1, R$6. 6 vezes 40 centavos vai dar R$2,40. Então vai ficar R$8,40. Estamos diante de 36%, então basta somar esses dois resultados. E a soma desses dois resultados representa para a gente 36%. Basta somar 42 mais 8,40, vai dar 50 e 40 milhões de pessoas que têm um potencial de investimento, já que é a probabilidade. Então aqui, 50,40. E desses, 1 em cada 4, seria então uma razão de 1 em 4, 25%. Então 1 a cada 4 é representado por 25%. Então basta calcular 25% de R$50,40. Se eu pensar nos 50%, seria a metade, R$25,20. Obviamente 25% seria a metade de 25, que é R$12,50, mais os 20 centavos, né, que eu vou pegar a metade, que é 10 centavos. Então, pego os 20 centavos e divido por 2, 10 centavos. Metade de 25, R$12,50. R$12,50 mais 10 centavos, R$12,60. Então, esses 25% que estariam aí fazendo seu investimento na poupança, representa 12,6 ou 12,60, estamos na ordem aqui de milhões de brasileiros. Então 12,6 já é o resultado definitivo para a nossa questão. 12,6 milhões. E aqui ele nem pediu aproximadamente, porque o valor de fato em milhões de reais já é o valor que a gente está buscando. A gente poderia fazer a árvore de probabilidade, calcular para cima seriam os que investem, são 36%, os que estão abaixo ali seria então 64%, 25 de 36 aplicam aí seus investimentos na poupança, os outros 75% dos que investem não aplicam. Poderíamos ter uma questão envolvendo probabilidade condicional, mas da forma que foi proposta, foi uma questão bastante simples. E uma outra proposta de solução é multiplicar, por exemplo, 0,36 vezes 140, depois fazer aí a quarta parte. Eu poderia pegar os 50 e 40 centavos e dividir direto por 4. Eu divido por 2, que é 25 e 20, depois divido por 2 de novo, que é 12,6. Então, tem várias formas de pensar nessa questão. E no meu entendimento é uma questão que não cabe recurso, você pode até pensar em outras formas, posso até pensar mais adiante, ler com mais calma, mas pelo que eu vislumbrei aí dessa questão, eu percebo que é uma questão que tem clareza, objetividade, está presente no conteúdo programático. Eu acho muito difícil você apresentar algum recurso fundamentado para essa questão 18. Perfeito? Questão 19. A Caixa Econômica Federal é um dos maiores financiadores de habitação no país. A cada dia são feitas cerca de 200 mil simulações de financiamento habitacionais e 2 mil contratos novos são assinados. A probabilidade de que um par aleatório de simulações independentes resulte em pelo menos um novo contrato assinado é alternativa A, 50%, B, 2%, C, 1,99%, letra D, 1,98% e letra E,
0,01%. Veja que trata-se de um problema, uma questão envolvendo probabilidade, especificamente independência de eventos ou lei da probabilidade binomial ou distribuição binomial. Vamos propor duas soluções para essa questão. A solução número 1 seria uma solução, então, mais dinâmica, com raciocínio lógico, da seguinte forma. Primeiro temos que pensar que esse é um modelo equiprovável, porque quaisquer dessas 200.000 simulações, se a gente escolher um par, a probabilidade vai ser sempre a mesma. Então a gente gera um espaço amostral equiprovável e a probabilidade de que um contrato seja assinado desse universo todo, né, a razão entre o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral ou o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis será dado por, já que essa razão só pode ser feita quando o modelo é equiprovável e você tem um espaço amostral equiprovável. O total de simulações, 200.000. E quantos novos contratos são assinados de acordo com essas 200.000 simulações? Somente 2.000. Simplificando aqui os 3 zeros, com os 3 zeros, essa razão vai ser dada por 1, simplificando por 2, sobre 100. Poderíamos pensar em 1%. Obviamente, a probabilidade que é a complementar, né, quantos são os contratos não assinados, né, de acordo com um total de simulações realizadas. Vai ser 99% ou por 100. E aí, nesse caso, ele quer pegar de forma aleatória um par, ou seja, duas simulações. Vamos pensar numa simulação S1 e uma simulação S2. Escolhidas essas duas simulações, qual é a probabilidade de ter assinatura de pelo menos um novo contrato? Então, para ter pelo menos um novo contrato, pode ser um contrato assinado e o outro não assinado, ou os dois contratos assinados. Então, por exemplo, se eu quero um contrato assinado, a primeira parte vai ser a probabilidade de 1 sobre 100. E o segundo contrato ele não pode ser assinado. Então vai ser 99 sobre 100. Porém, nós estamos aqui com a escolha de um contrato assinado dentre dois disponíveis. Ou o contrato vai ser assinado pela simulação S1, ou o contrato será assinado pela simulação S2. Então são duas possibilidades. Mas tem também a situação quando ele fala pelo menos um contrato assinado, pode ser os dois contratos assinados. E aí eu vou ter o primeiro contrato assinado 1 sobre 100 e o segundo contrato também assinado 1 sobre 100. Só que só tem uma única possibilidade, que é pegar esses dois contratos aleatórios. E aí, como a gente dividiu em casos, a gente vai somar essas duas situações. O numerador 99 vezes 2 é 198. 100 vezes 100, 10.000. Na parte de baixo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 100 vezes 100, 10.000. Somo essas duas probabilidades, o resultado total da probabilidade vai ser 199 sobre 10.000. Uma boa maneira para a gente usar em porcentagem, como as nossas respostas estão em porcentagem, é dividir o numerador por 100 e dividir o denominador também por 100. O nosso resultado será 199 por 100 vai dar 1,99. 10.000 por 100 dá 100. E de fato 1,99 dividido por 100 é 1,99%. Tá aí então o resultado final para essa questão. Obviamente a gente pode, e essa questão não é passível de recurso, está dentro do conteúdo programático, mas a gente poderia também usar a lei binomial de probabilidade. Vamos fazer aqui em cima da seguinte forma. A proposta de solução 2 é usando de fato a lei da probabilidade binomial. Da seguinte forma,
Essa probabilidade será dada pela soma, né, de escolher de duas simulações escolher uma, porque somente uma vai assinar o contrato, mas eu vou escolher dessas duas uma. E aí o primeiro contrato será assinado e o segundo não será assinado, por isso que eu vou elevar aqui a 1, que é um contrato assinado, e o outro não assinado. E a probabilidade de não assinar o segundo contrato é 99 em 100. Só que aí é pelo menos um contrato. Nesse caso eu estou calculando um contrato de 2. Agora eu posso calcular os 2 contratos sendo assinados dos 2. Então é de 2 escolhe 2, ou seja, os 2 contratos serão assinados e eu tenho aqui a probabilidade de não ter contrato assinado, que é 0. Nenhum contrato será... A probabilidade de nenhum contrato ser assinado é 99 sobre 100. Como eu tenho 0 contrato a não ser assinado, né, porque os 2 serão assinados, é a potência 0. Tanto é que se a gente somar as duas potências, veja, essa é uma boa ideia de probabilidade binomial. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. Aqui sempre vai ser um número binomial, né? E a gente consegue usar a lógica, né? De duas simulações eu quero escolher uma. Só tem duas possibilidades. Ou eu escolho a simulação 1 ou eu escolho a simulação 2. São duas possibilidades. 1 sobre 100 elevado a 1 é 1 sobre 100 e aqui 99 sobre 100. Mais dividir em 2 casos, que é no mínimo 1. Então eu pego 1 e depois pego 2. De duas simulações eu quero escolher as duas. Basta pegar as duas, então só tem uma única possibilidade. 1 sobre 100 ao quadrado. É 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100. E aqui 99 sobre 100 elevado a 0 é um número 1. Não vou precisar fazer essa operação, porque aqui nós chegamos em 198 sobre 10.000, da mesma forma que aqui foi 1 sobre 10.000. Né? E aí vou fazer a conta já de acordo com o que a gente já tem, 1,99%, já que a operação é a mesma. Aonde que a gente consegue encontrar essa ideia de 2 escolher 1? A ideia é a seguinte, ó, de 2 escolher 1, eu tenho até uma estrutura aqui para utilizar, caso queira. É 2 fatorial sobre 1 fatorial, que multiplica a diferença de 2 por 1. 2 menos 1 é 1 fatorial. Como 1 fatorial é 1, fica 2 fatorial, que é 2 vezes 1, sobre 1. 1 vezes 1. Então o resultado é de fato 2. Detalhe, quando é de 2 escolhe 2, é 2 fatorial sobre 2 fatorial, multiplicado pela diferença de 2 menos 2, é 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial, por definição, é 1. Não pode ter aí número negativo, não pode ser 0. 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas o 0 fatorial, para fazer sentido, a definição dele é exatamente 1. Aí eu simplifico 2 com 2, o resultado é de fato 1. Foi aonde a gente buscou esses números binomiais. O primeiro aqui foi 2, está aqui. O segundo foi 1, está aqui. E o resultado de fato é 1,99%. Essa questão não cabe recurso, porque ela está com clareza, objetividade e não extrapola o conteúdo programático e também não tem ambiguidades. Perfeito? Última questão, questão número 20. O gerente de um banco possui apenas 4 contas sobre sua gestão. Uma com saldo de 30.000, 2 com saldo de 50.000 e uma com saldo de 70.000. O coeficiente de variação dos saldos das contas sob a responsabilidade desse gerente é aproximadamente, dado raiz de 2 igual a 1,414, alternativa A, 14,14, B, 28,28, letra C, 44,44, letra D, 58,58, letra E, 64,64. Trata-se de uma questão envolvendo medidas de dispersão,
envolvendo especificamente coeficiente de variação. Então vamos pensar aí em organizar esses dados através do rol. Nós temos o primeiro saldo, que é 30.000. Eu vou escrever aqui 1.000 para poder ter a unidade final, né? Já que a unidade do coeficiente de variação é adimensional, não tem unidade, mas da variância vai ser R$ 1.000 ao quadrado. Mas enfim, a gente vai organizar dessa forma, mas a gente poderia suprimir esse 1.000 e no final, já que há uma razão, as simplificações darão conta dessa situação. Mas eu vou fazer rigorosamente aqui com essa unidade. Duas contas têm saldo de 50.000 e uma conta 70.000. Está aqui em rol. Primeira coisa, para calcular o coeficiente de variação, precisamos do desvio padrão, e ele é um desvio padrão populacional, não é uma amostra. Eu estou com todos os 4 dados, então eu estou diante da população, dividido pela média aritmética. Eu vou cancelar essas duas unidades, porque o coeficiente de variação vai ser dado pelo desvio padrão, que vai ser dado em reais, e a média também vai ser dada em reais, eu cancelo, vai ser adimensional. Podemos até pensar num valor em porcentagem, que é o que está aí nas alternativas. Então, primeiro, esqueci da barrinha da média, x barra, vamos calcular a média usando aqui um cálculo mental. 70 mais 30, 100. 100 mais 50 mais 50 vai dar 200. 200 dividido por 4, 50.000. Então, usamos aí o cálculo mental, somei todos os valores dos saldos. 200.000 dividido por 4, 50.000. Vamos calcular a variância populacional, já que nós temos aqui a população, né? São os 4 dados. E na população a gente divide por 4, né? Acharemos aqui o quanto cada dado desvia da média, só que a gente quer o valor dele ao quadrado. Depois eu somo, faço uma média da soma desses quadrados. A ideia vai ser a seguinte, porque depois eu preciso tirar a raiz para calcular o desvio padrão, e essa raiz, tanto é que foi dada aqui abaixo. Então veja, se eu quero calcular o desvio que 50.000 está em relação a 30.000, ou ao contrário, nós vamos ter aqui 20.000, porém ao quadrado. Os 50.000, ele tem um desvio. Qual é a diferença entre eles? O desvio é a diferença entre eles. Vai dar 0.000 ao quadrado. Esse 50 desvia quanto da média? 0. Então vai ser 0.000 ao quadrado. E por fim, 70 em relação a 1.000, a diferença dá 20.000 ao quadrado. Significa que a variância será dada por, lembrando que eu dividi por 4, se fosse a variância amostral, eu dividiria por 3, que é uma unidade a menos no denominador. Ao invés de 4, eu colocaria 3. Mas como é populacional, estou pegando todos os dados, é dividir por 4. E a variância amostral seria S ao quadrado. Mas aqui a gente não vai preocupar. Veja que a gente não está muito preocupado com a fórmula, mas com a ideia, né, da diferença ao quadrado de cada um dos termos, somar tudo. 20 ao quadrado vai dar 400. Deixa eu organizar aqui. Vai dar 400. 20 vezes 20, 400. R$ 1.000 ao quadrado. Eu não coloquei os reais, mas é R$ 1.000 ao quadrado. Mais 0 ao quadrado, 0.000 ao quadrado. Novamente 0 ao quadrado, 0.000 ao quadrado. E por fim, 20 ao quadrado, R$ 400.000 ao quadrado. Vou dividir por 4. A variância, portanto, vai dar 400 mais 400, R$ 800.000 ao quadrado. Vou dividir por 4. E a nossa variância vai dar 200.000 ao quadrado. Isso é a variância. Porém, nós precisamos calcular o desvio padrão,
que é a raiz quadrada da variância, que é 200.000 ao quadrado. O 200 nós podemos pensar em 2 vezes 100. Como raiz de 100 é 10, vai ficar 10. Raiz de 2, só 1.000, porque 1.000 ao quadrado, quando eu extrair a raiz, vai dar 1.000. Estou ainda preocupado aqui com a unidade, que é bem relevante. O desvio padrão vai ser, raiz de 2 é 1,414, então fica 10 vezes 1,414. 1.000. O desvio padrão é 14,14 mil reais. Vou até colocar aqui reais. Muito bem. Para calcular o coeficiente de variação, eu vou pegar o desvio padrão 14,14 mil reais, dividido, é uma razão, vai sair em porcentagem, dividido por 50 mil reais. Posso cancelar aqui as unidades. E veja, nós podemos multiplicar o denominador por 2 e o numerador também por 2, para que a gente fique com o dobro do numerador, 28,28, dividido por 50 vezes 2, 100. E 28,28 por 100 é 28,28%. Esse, portanto, será o resultado final do coeficiente de variação. Vamos marcar a alternativa B de bola. Com isso a gente finaliza toda a correção das 5 questões envolvendo noções de probabilidade estatística, vinculadas aí à possibilidade de recurso, principalmente na questão 16. Assista novamente aí essa parte do vídeo que você consegue propor de forma argumentativa o seu recurso, caso você tenha interesse. E gostaria muito que você compartilhasse com os grupos para que mais pessoas possam fazer o recurso, né? Cada um vai fazer da sua forma, obviamente, para que a banca se sensibilize que houve um erro ali grande, né? Um erro conceitual que compromete realmente aqueles candidatos que fizeram de acordo com o seu critério de cálculos matemáticos, e aí percebendo que houve uma diferença gigantesca nessa aproximação, vai lá para fazer de novo, ou seja, é uma perda de tempo desnecessária, né, para fazer essa questão. Ok? Também gostaria que você comentasse, mesmo que você não concorde com essa minha argumentação, faça aí o seu comentário, divulgue nos outros grupos que você tem, porque é muito importante para a gente fazer essa discussão, né? Não estou dizendo que eu estou totalmente correto, mas é o meu exercício aqui para ajudar você que fez essa prova para poder propor esse recurso. Mas uma coisa eu te digo, se mesmo que a banca não anule essa questão nessa primeira fase, que é o recurso administrativo, a probabilidade, até um pleonasmo, nós estamos estudando aí a parte de probabilidade, a probabilidade dela ser anulado, por exemplo, só para quem fazer a propositura da ação, ela passa a ser um pouco grande, porque existe uma forma de apresentar um parecer robusto, com muita argumentação, e que talvez o elaborador não vai ter resposta para as argumentações a serem realizadas diante de um contexto aí bem amplo, né, e robusto nessa argumentação. Espero ter contribuído, e lembrando que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre também a matemática financeira, e eu observei uma questão que também é passível de recurso. Nas mesmas situações dessa, a probabilidade de fato é pequena para ser anulada, mas como educador, como professor, e quero ajudar você a ter êxito no seu concurso, eu vou propor essa apresentação também da prova de matemática financeira, que tem um elemento ali, um vício, para que você possa enriquecer, argumentar e também fazer o seu recurso, caso você não conseguiu fazer a questão de matemática financeira, mas deixo para o próximo vídeo. Forte abraço a todos.